Se suas pernas estão perdendo força depois dos 50, não coloque a culpa só na idade. O problema real é o que te ensinaram a aceitar como normal. Te falaram que enfraquecer com o tempo era inevitável, que sentir os joelhos bambos, evitar escadas ou se cansar com facilidade fazia parte do envelhecer bem. Mas pensa comigo, quando foi que isso começou? De uma hora para outra, você percebe que evita subir degraus, que se apoia em tudo quanto é canto para levantar, que seus passos estão menos firmes. E isso, lá no fundo, começa a incomodar, a assustar. Só que o pior não é perder força. É começar a acreditar que esse é o seu novo normal. E não é. O que você está sentindo tem nome: sarcopenia. Um termo técnico para um problema simples. Seus músculos estão sumindo mais rápido do que seu corpo consegue reconstruir. Isso acontece com a idade, sim. Mas a falta de movimento acelera tudo. E aí o problema deixa de ser físico e vira uma ameaça à sua liberdade. Porque quando as pernas falham, tudo começa a desandar. O equilíbrio some, as articulações sobrecarregam, a confiança desaparece. Você começa a se mexer menos, o que só piora o quadro. E quando percebe, entrou num ciclo silencioso de perda de mobilidade. Mas aqui vai a virada. Dá para quebrar esse ciclo. Você não precisa virar atleta, não precisa de academia, e muito menos de aparelhos caros ou treinos mirabolantes. O que você precisa são de movimentos simples, funcionais, seguros e comprovados pela ciência, mesmo para quem está começando do zero. E é exatamente isso que você vai ver aqui. 3 exercícios práticos, diretos ao ponto, pensados para quem passou dos 50 e quer recuperar a força nas pernas de forma inteligente, sem agredir as articulações, e com resultados que aparecem no espelho e na vida real. Porque isso aqui não é só treino, é retomada, é virar a chave. Se isso já está fazendo sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Porque o que vem agora pode mudar completamente a forma como você cuida das suas pernas, da sua saúde e da sua liberdade. 1. Elevação de calcanhar. Fortaleça sua base sem sair do lugar. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas tudo começa nos seus pés. Toda a sua estabilidade, equilíbrio, mobilidade, depende da força que vem de baixo. E quando essa base começa a falhar, o corpo inteiro paga o preço. De repente, subir uma escada exige mais esforço. Ficar muito tempo em pé incomoda. Caminhar por calçadas irregulares vira um desafio. E a sensação é sutil no começo. Uma leve instabilidade, um cansaço estranho, aquela impressão de que seu corpo não está mais conversando com o chão. Só que isso não é só envelhecimento. É desconexão. É perda de força e de resposta nos músculos que deveriam te manter firme. E é aí que a elevação de calcanhar entra em cena. Simples, direta, eficiente. Você sobe na ponta dos pés, com calma, com controle, e desce devagar, sentindo cada milímetro do movimento. O que parece um gesto pequeno ativa um sistema inteiro. Panturrilhas, tornozelos, músculos profundos do pé e da canela. Tudo se conecta. Tudo começa a acordar de novo. E por mais estranho que pareça, essas regiões muitas vezes estão dormindo. Anos de sapatos desconfortáveis, de falta de estímulo, de sedentarismo, tudo isso desliga os sensores do corpo. Sensores que avisam onde você está, como está pisando e se é seguro continuar andando. Sem esses alertas, o risco de tropeçar aumenta. O medo de cair cresce. E você vai se limitando, um passo de cada vez. A elevação de calcanhar quebra esse padrão. Ela reativa sua base. Traz de volta o tônus muscular das panturrilhas, que, aliás, são chamadas de segundo coração, por um bom motivo. Ajudam o sangue a circular corretamente, aliviando inchaços, prevenindo dores e melhorando até sua disposição. E o melhor,
É um exercício que não exige nada além do seu próprio corpo. Não tem impacto, não tem risco, não tem desculpa. Você pode fazer encostado na parede, atrás de uma cadeira, na fila do mercado, enquanto escova os dentes. 10 repetições por dia já são um ótimo começo. Na semana seguinte, tente 15, depois 20. Não precisa pressa, precisa constância. Cada vez que você sobe e desce com intenção, você manda uma mensagem clara para o seu corpo. Eu quero força de volta e estou disposto a fazer minha parte. E o corpo responde. Você vai começar a sentir mais firmeza ao caminhar. Vai perceber que não se cansa tão fácil. Vai notar que sua pisada está mais estável, mais segura, mais consciente. Parece simples demais para funcionar? É exatamente por isso que funciona. Porque respeita o seu corpo. Porque começa pela base. E porque, aos poucos, transforma como você se movimenta e como você se sente. E isso é só o começo. 2. Agachamento com o peso do corpo. Recupere a força de levantar sem ajuda. Tem um momento que muita gente evita falar, mas todo mundo sente quando acontece. Aquela vez em que você tenta levantar da cadeira e percebe que precisou usar as mãos. Ou pior, se apoiou em algo para conseguir subir. Isso é sinal claro. Seu corpo está gritando que perdeu força onde mais importa, nas pernas e no centro do corpo. E não, isso não é normal. Não é inevitável. É reversível. O agachamento com o peso do corpo é, disparado, o movimento mais poderoso para te devolver essa autonomia. Não porque ele é da moda, mas porque ele treina exatamente o que você faz todos os dias e talvez nem perceba. Sentar, levantar, se abaixar, estabilizar. Quando você agacha, ativa glúteos, quadríceps, posterior de coxa, panturrilha, core, tudo junto, de forma coordenada e sem forçar nenhuma articulação, se for feito com consciência. É como se fosse um scanner do seu corpo. Se você consegue agachar com controle, subir com firmeza, manter o tronco alinhado, parabéns, você está funcional. Agora, se sente desequilíbrio, dificuldade ou desconforto, é sinal de que tem trabalho a fazer. E tudo bem, porque é justamente com o agachamento que você vai recuperar isso. Comece com o básico. Use uma cadeira atrás de você. Toque o assento levemente com o quadril e suba com calma, empurrando o chão com os calcanhares. Não precisa profundidade, precisa controle. Ao repetir isso algumas vezes por semana, você vai perceber a transformação. A subida fica mais leve, a descida mais estável, a perna mais firme. E aqui vai o detalhe que quase ninguém fala. Quanto mais cedo você recuperar a força de levantar sem ajuda, mais tempo você mantém sua independência. Porque perder a capacidade de se levantar não é só um sintoma físico. É o começo da perda de liberdade, de confiar no próprio corpo, de viver sem medo. E o agachamento é sua linha de defesa. É simples, é prático, é eficiente e não precisa de nenhum equipamento. A ciência já mostrou que idosos que praticam agachamentos regulares ganham força, melhoram o equilíbrio, reduzem o risco de quedas e até aumentam a densidade óssea. Tudo isso sem pisar numa academia. Você não precisa de peso para construir força. Precisa de intenção. Precisa mostrar para o corpo que ele ainda é capaz. E ele vai te surpreender. Esse exercício não é só sobre pernas. É sobre identidade. É sobre lembrar que você pode. E que ninguém, nem a idade, tem o direito de tirar isso de você. 3. Subida em banco. Treine como você vive. A verdade é simples. Se subir escadas tem te deixado mais ofegante. Se precisa se apoiar para subir num degrau, ou se já pensou 2 vezes antes de subir no ônibus, isso é um sinal claro de que seu corpo está perdendo força funcional. E o que é força funcional? É a capacidade de fazer as coisas mais básicas do dia a dia com segurança, estabilidade e confiança.
E uma das formas mais eficazes de reconstruir isso é com a subida em banco. Esse exercício parece simples, mas na prática ele exige muito e devolve ainda mais. Quando você apoia um pé no degrau e se impulsiona para subir, seu corpo precisa ativar glúteos, coxas, panturrilhas e core de maneira coordenada. Mais do que isso, ele precisa estabilizar um lado do corpo de cada vez, exatamente como acontece quando você caminha, sobe escadas ou precisa se equilibrar após um tropeço. É exatamente por isso que esse movimento é tão poderoso depois dos 50. Ele não é um exercício de academia, é um ensaio da vida real. E o melhor, você pode começar pequeno. Use um degrau baixo. Pode ser uma escadinha, um banco firme ou até um bloco de yoga. Suba com controle, sem pressa. Sinta o pé empurrar o chão. Sinta o quadril trabalhar. Depois, desça devagar, com foco. Repita de 5 a 8 vezes com cada perna. No começo, pode parecer difícil, mas é exatamente aí que mora a transformação. Porque cada repetição te aproxima de um corpo mais estável, mais forte e mais preparado para lidar com o mundo lá fora. E tem mais um detalhe que pouca gente fala. Subir num banco exige coragem. Coragem de confiar de novo na própria perna. De subir sem medo de cair. De testar sua força e ver que ela ainda está aí, só esperando ser reativada. Estudos mostram que adultos mais velhos que incluem a subida em banco na rotina conseguem ganhos significativos em equilíbrio, coordenação e até autonomia dentro de casa. Coisas simples como subir na calçada ou pegar algo num armário alto voltam a ser naturais. Você para de hesitar, para de depender e volta a andar com segurança. Porque o corpo é inteligente. Ele só precisa ser desafiado na medida certa. E a subida em banco é esse desafio, direto, eficaz e profundamente transformador. Isso não é só sobre pernas, é sobre voltar a confiar em você. Vamos ser sinceros. Em algum momento, você parou de subir escadas sem pensar. Parou de se abaixar com facilidade. Parou de caminhar por longos trechos sem se preocupar com o retorno. E talvez, sem perceber, começou a reduzir seu próprio mundo. Um andar da casa que virou proibido. Um convite para caminhada que virou desculpa. Um trajeto que parecia simples. E agora parece longe demais. É assim que começa. Não com uma queda. Não com uma lesão. Mas com uma desistência silenciosa. Do corpo. Da liberdade, da coragem de se mover. Só que agora você sabe, isso não precisa continuar. Você viu que existem caminhos reais, simples e seguros para voltar a ter controle. 3 movimentos, 3 pontos de partida. E um objetivo maior do que músculo: reconectar você com sua autonomia. Porque quando você recupera a força nas pernas, você recupera muito mais do que estabilidade. Você recupera confiança, postura, presença. Você volta a andar sem medo, a se levantar sem apoio, a decidir onde quer ir e não onde seu corpo deixa você ir. E isso não é só sobre treino, é sobre identidade. Cada exercício que você faz com consciência é uma declaração. Eu ainda estou aqui. Eu ainda tenho força. E eu escolho continuar evoluindo. Em algum momento, você ouviu que era normal perder força com a idade, mas agora sabe que normal não significa inevitável. Porque o que te enfraquece não é a idade em si, é aceitar o enfraquecimento como parte do processo. E hoje, você deu um passo diferente. Um passo de quem escolhe reagir, de quem não quer só existir, quer viver com presença, confiança e liberdade de movimento. 3 exercícios. Sem peso, sem desculpa, consciência, com propósito e com resultados reais. Agora me conta, qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Deixa nos comentários. Sua resposta pode ser exatamente o que alguém precisava ler hoje para começar também. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma,
Já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. Se quiser continuar nessa jornada, tem muito mais vindo por aí. Porque pernas fortes não são só sobre força, são sobre liberdade, sobre independência e sobre provar para si mesmo todos os dias que você ainda está no controle da sua história. E essa história está só começando.